Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, mais um daqueles vídeos com uma pegada mais técnica, mas que não faz parte dos cursos que eu coloco aqui no canal. Nesse vídeo daqui, eu vou deduzir com vocês a famosa lei de Planck, que é a lei que passa pra gente qual é o espectro de radiação de corpo negro. Ou seja, dado que nós temos um corpo a uma determinada temperatura, qual é a energia que ele emite. Esse resultado, a lei de Planck, é considerado a inauguração da mecânica quântica, o primeiro resultado da mecânica quântica. Foi na lei de Planck que surgiu pela primeira vez a ideia de que a energia é quantizada, no caso a energia que vem exatamente pela emissão de fótons. A noção do fóton especificamente não estava presente aqui, exatamente a de fóton, mas enfim, foi uma protonoção de fóton, enfim, veio a energia de osciladores, que está relacionado com a emissão dos fótons, da luz. E, enfim, foi o primeiro resultado que incorporou algumas premissas que depois acabaram levando à mecânica quântica. Por isso é considerado o primeiro resultado da mecânica quântica. Bom, a lei de Planck dá para ser demonstrada com rigores diferentes e com, enfim, profundidade diferentes. A minha ideia nesse vídeo é fazer uma demonstração mais simples. Então eu vou tentar ser o menos técnico possível, de forma que, no meu modo de ver, se você está na metade do curso de física para frente, você consegue acompanhar sem nenhum problema, ok? Você talvez tenha alguma dificuldade se você estiver na primeira metade, mas talvez você tenha alguma dificuldade, Pode ser que para você, enfim, as ideias aqui surjam naturalmente e tudo, mas enfim, no ponto de vista matemático não vai ter nada de muito sofisticado, mas quando eu falo da metade do curso de física, é só para ter mais ou menos uma ideia com os conceitos que já foram discutidos, enfim, algumas ideias que já vão estar em mente, ok? Mas então, vamos lá, Como é que a gente faz para poder deduzir a lei de Planck? Qual que é a ideia da lei de Planck? Como é que a gente começa? Bom, primeiramente, levando em conta que a lei de Planck é a lei que nos diz como é a radiação de corpo negro, primeiro a gente tem que entender o que é um corpo negro e depois entender qual que é o modelo de corpo negro que eu vou utilizar aqui, que é um modelo mais simples, para que a gente possa, pelo menos, chegar exatamente na lei de Planck. Bom, o que nós chamamos de corpos negros são corpos que absorvem toda a radiação que é incidida neles. Ok? Então, por exemplo, se a gente tem aqui um corpo que ele é um corpo negro, qualquer onda eletromagnética, qualquer radiação, enfim, qualquer energia térmica que incide sobre esse material, ele vai absorver. Já de cara, percebam que isso é uma idealização. Ok? Não existem corpos negros de verdade. Por quê? Porque toda vez que você vê algum objeto, tem que ter batido luz nele e essa luz vem para os seus olhos. Ou então aquele próprio objeto emite luz. Mas enfim, quando você acende a luz do seu quarto, você vê tudo que está em torno, tudo aquilo dali, obviamente, não é um corpo negro exatamente. Por quê? Porque você está vendo a luz que refletiu naquele material, então ele não absorveu tudo. Inclusive o próprio preto, ele não é completamente preto. A gente consegue ver reflexo, a gente consegue pegar pretos diferentes e ver que um preto é um pouco diferente do outro. O mais próximo que seria de um corpo negro, pelo menos assim, no ponto de vista de um objeto, de fato, sem ser o modelo que eu vou usar aqui, um corpo negro estrito senso, seria algum corpo pintado com aquelas tintas que chama Vanta Black, alguma coisa do tipo, que elas têm, ainda assim é uma aproximação, mas enfim, que é uma tinta que consegue, assim, ela absorve 99,95% de toda a luz. Aí é um preto mesmo. Mas enfim, um corpo negro, então, isso é fácil de entender, é um corpo que absorve toda a radiação térmica incidida sobre ele. Toda a radiação que incide sobre ele vai absorver. Bom, a ideia da gente trabalhar com corpos negros é porque diferentes materiais eles têm um comportamento diferente no que diz respeito à reflexão e absorção de luz, de radiação que incide sobre ele. Nesse sentido, a ideia da gente trabalhar com um corpo negro é para que a gente consiga pegar qualquer radiação emitida de um corpo independente do material dele. Certo? Eu estou colocando aqui que é um corpo negro para que ele sirva de um modelo idealizado para tudo quanto é corpo diferente. Por isso que a gente trabalha com corpos negros. E uma forma da gente atingir, de criar um modelo que se assemelha muito a um corpo negro é utilizando cavidades. Qual que é a ideia? Eu vou fazer aqui um desenho representativo. Imagina que a gente faz, imagina que a gente tem aqui uma cavidade, ok? Uma cavidade, obviamente, enfim, aqui é uma região fechada. E aí a gente faz um microfuro nessa cavidade, ok? Eu faço um microfurinho aqui, bem pequenininho. Quanto menor o furo, melhor, ok? E essa cavidade, enfim, vai estar a alguma temperatura que eu vou chamar de temperatura T. Essa cavidade, pelo menos no limite que esse buraquinho é muito pequenininho, se comporta como um corpo negro. Como é que a gente consegue visualizar isso? Pelo seguinte, vamos lá, imagina que incidiu radiação sobre essa cavidade.
Então, né, enfim, tá aqui, veio uma radiação e, né, enfim, atingiu a cavidade. Se atingiu a cavidade, significa que entrou pelo buraquinho, porque a cavidade é essa parte interior daqui. A partir do momento que esse fóton daqui, né, que essa luz entrou na cavidade, vai chegar um momento que ela vai bater aqui, né, vamos lá, a luz vai chegar e vai bater aqui na parede dessa cavidade. Ok? Na hora que ela bater nessa parede, tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, ela pode ser absorvida. E aí, ótimo. O corpo absorveu a radiação, então, né, isso é de acordo com o corpo negro. A outra possibilidade é, essa radiação, ela não é absorvida, ela é refletida, ou parcialmente refletida. Se ela é refletida, ela vai continuar propagando dentro da cavidade até bater em outra parte dessa cavidade, na parede. E aí pode acontecer duas coisas. Ou ela vai ser absorvida, ou ela vai ser refletida. Se for absorvida, ótimo, aquele fóton inicial já foi absorvido. Se for refletido, beleza, ela vai continuar, tudo, enfim. Eu acho que vocês devem ter pegado a ideia, né? Essa onda, né, eletromagnética, mesmo que ela tenha uma probabilidade muito grande de refletir, né, mesmo que essa cavidade absorva muito, né, a parede dessa cavidade absorva muito pouquinho, como é uma cavidade com um buraco muito pequenininho, né, essa onda eletromagnética ela vai bater em tudo quanto é parte diferente dessa cavidade até algum momento ela ser absorvida. Certo? Por isso que uma cavidade como uma boa aproximação, é um corpo negro. Porque, né, enfim, toda a radiação que entra pelo buraquinho, né, com praticamente zero de probabilidade, vai sair. Né, porque, por isso que eu falei que o buraquinho tem que ser muito pequenininho. Né, a onda eletromagnética vai refletir, né, enfim, a luz vai refletir em tudo quanto é coisa lá dentro até algum momento ser absorvida. Então, uma cavidade se comporta muito bem como um corpo negro. Então, na prática, né, o nosso problema de determinar qual é a radiação de corpo negro consiste em qual é a radiação que sai daqui, ou seja, qual é a radiação emitida pela nossa cavidade. Ok? Esse vai ser o nosso problema a ser resolvido. Mas e quanto à radiação emitida? Porque se a nossa ideia aqui é determinar a lei de Planck, que consiste, né, na lei que passa para a gente como é a radiação emitida por um corpo negro, a gente tem que entender qual que é o mecanismo que gera essa radiação emitida por um corpo negro. O que faz com que um corpo, a uma determinada temperatura, emita energia, né, no caso, em forma de ondas eletromagnéticas, né, emita radiação. A ideia, na verdade, é bem simples. Né? Imagina que você tem um corpo qualquer que ele tem uma determinada temperatura. Se esse corpo tem uma determinada temperatura, você deve se lembrar nas aulas de termodinâmica que temperatura está associada com a agitação. Não é necessariamente o grau de agitação, mas temperatura, de uma forma ou de outra, está relacionada com a agitação, né, dos constituintes do material. Isso significa que se esse corpo está a uma determinada temperatura que é maior do que zero, os seus constituintes estão agitados, eles não estão completamente parados. Agora, quais são os constituintes da matéria? A matéria de tudo que a gente interage é sempre composta de prótons, nêutrons e elétrons, ou, em outras palavras, os constituintes da nossa matéria possuem cargas elétricas. E um resultado do eletromagnetismo é que cargas elétricas, quando aceleradas, emitem radiação. Se essas cargas elétricas, né, que são os constituintes do material, estão agitadas, elas estão aceleradas. Okay? Elas estão descrevendo ali movimentos periódicos, que são movimentos acelerados. Consequentemente, por conta dessa agitação, os materiais que possuem uma determinada temperatura, eles vão emitir energia em forma de radiação, em forma de ondas eletromagnéticas. Essa é a origem da radiação de corpo negro. Esse é o link entre estar a uma determinada temperatura e emitir radiação. Ok? E, enfim, o que eu vou fazer com vocês nesse vídeo vai ser determinar exatamente qual que é a cara dessa radiação emitida por um corpo que está a uma determinada temperatura. Bom, como eu comentei com vocês, a ideia é que esse seja um vídeo não muito complexo matematicamente, porque eu quero que a maior parte dos estudantes consigam acompanhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma cavidade com um formato muito específico, que é um formato cúbico. Ok? Mas é importante deixar claro que o resultado não depende do formato da cavidade. Okay? É possível depois você mostrar que, enfim, com esse resultado do cubo, você meio que consegue generalizar para qualquer tipo de cavidade. Enfim, eu vou fazer aqui com a cúbica, porque com a cúbica as contas são mais simples e a física da coisa ela é visível, ok? Então essa daqui vai ser a nossa cavidade. É uma cavidade aqui, L por L por L, ok? Então é realmente um cubo mesmo, ok? E aí a gente tem aqui o micro buraquinho da nossa cavidade. Ok? E aí, né, enfim, a gente está querendo saber como é que é o padrão da radiação emitida pela cavidade. Ok? Bom, para que a gente possa falar qual que é a radiação emitida, vamos lá. Radiação é onda eletromagnética, certo? Então a gente precisa saber como é que as ondas eletromagnéticas se comportam aqui dentro. Porque, vamos lá, né, você deve se lembrar disso, né, pelo menos de eletromagnetismo, já deve ter resolvido outros problemas, até de ondas assim. Se você tem uma onda eletromagnética, uma onda qualquer,
né, que ela está dentro de uma caixa, ela está submetida a condições de contorno. Você deve, né, se lembrar que os comprimentos de onda, por conta disso, não podem ser quaisquer. Okay? Os comprimentos de onda das ondas eletromagnéticas no interior dessa caixa, né, dessa cavidade, ela tem que ser, né, enfim, os comprimentos de onda eles têm que ser múltiplos de um certo valor. É exatamente o padrão de onda estacionária. Pensa no seguinte, né, para a onda eletromagnética ela refletir, ela tem que, nas paredes, estar exatamente em um dos seus nós. Ok? Isso significa que como é que vão ser, né, pensando pelo menos em uma única dimensão. Né, vamos lá, se a gente tivesse uma caixa unidimensional, como é que seriam as ondas permitidas? Seriam primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, e por aí vai, quarto harmônico, e enfim, por aí vai. Se vocês se lembrarem, isso pode ser escrito de forma que, vamos lá, né, se a onda está confinada nessa região L daqui, significa que o L pode ser o quê? Ele pode ser lambda sobre 2, pode ser lambda, pode ser 3 lambda sobre 2, ou seja, né, esse comprimento tem que casar com o lambda, né, o comprimento aqui, né, da região onde a onda pode, né, se propagar, tem que combinar com o comprimento de onda, de forma que o comprimento aqui, né, dessa região tem que ser igual a n lambda sobre 2. Aqui é onda estacionária mesmo, a gente vê inclusive essa relação no ensino médio, ok? Então, enfim, as ondas eletromagnéticas no interior dessa cavidade, né, que são produzidas pela cavidade por conta disso, tem que, né, enfim, obedecer esse tipo de relação. Mas, bom, essa relação daqui é para uma onda que se propaga em uma região unidimensional. Aqui a gente tem uma caixa. A onda ela pode se propagar em 3 dimensões diferentes, em 3 direções diferentes. O fato da nossa caixa ser cúbica traz uma vantagem para a gente. Né, traz uma vantagem de que uma onda eletromagnética, uma onda qualquer que se propaga no interior de uma caixa cúbica, é igual à composição, à superposição de 3 ondas em uma dimensão, ok? Então, uma onda genérica aqui dentro é equivalente a uma junção de uma onda que se propaga em x, em y e em z. Consequentemente, como a gente tem L, L e L aqui, né, isso significa que para cada dimensão a gente vai ter um padrão de onda estacionário. Então, a gente vai ter, né, L igual a nx lambda x dividido por 2, ny lambda y dividido por 2 e L igual a nz lambda z dividido por 2, que é pega a sua onda, decompõe vetorialmente mesmo em uma onda em x, uma onda em y e uma onda em z, e aí cada uma delas, né, vai estar submetida a essas condições daqui, né, visto que ela está se propagando em uma região fechada, né, então tem condições de contorno. Então, enfim, a gente tem aqui um padrão de 3 ondas estacionárias superpostas para poder formar as ondas, né, eletromagnéticas produzidas por esse interior, que eventualmente vão acabar saindo e vai ser o que a gente mede. Né? Enfim, esses caras daqui estão relacionados então com essa radiação que a gente mede que sai da cavidade. A partir desse resultado, a gente pode escrever quais são as frequências possíveis, né, que podem sair dessa nossa cavidade. Por quê? Porque essas relações aqui passam para a gente, né, uma condição quanto ao comprimento de onda, levando em conta que a frequência de uma onda eletromagnética é velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. A partir daqui, né, a gente chega na relação de qual é a frequência de cada uma dessas partes da onda, em x, em y e em z, né, das ondas possíveis que se propagam dentro dessa cavidade, que por consequência podem sair, ok? Então, vamos lá, olha, a partir dessa relação, a gente tem que 1 sobre lambda x é igual a nx sobre 2L, certo? Simplesmente passei esse cara para cá e passei esse cara para cá, né? Enfim, multiplicando ambos os lados por c, ok? Multipliquei aqui por c, olha só, c sobre lambda x, isso aqui é a mesma coisa que frequência em x, ok? Ou seja, qual que é a frequência da onda projetada na direção x, certo? Pensando que a onda é uma composição de 3 ondas, uma em x, uma em y, uma em z, qual que é a frequência de cada uma dessas partes? Ok? Então, c nx dividido por 2L, e a mesma coisa para o outro, para o resto, né? Então, a frequência em y, ok? E a frequência em z, ok? Agora, por que eu estou pegando esse resultado? Né? Só reenfatizando, a gente está pegando esse resultado porque são essas frequências, né? Enfim, as frequências das ondas que estão saindo aqui de dentro, né, que a gente vai medir como a radiação de corpo negro. Então, a primeira coisa para eu saber como é que é o padrão da radiação emitida é quais são as frequências que podem ser emitidas. Esse é o primeiro passo para eu saber como é que vai ser a densidade de energia que sai aqui. Mas beleza, agora que nós temos, né, essas 3 possíveis frequências, digamos assim, então, o que a gente tem que saber agora é qual que é, de fato, a frequência da onda eletromagnética que está saindo. Porque, percebam, essa onda eletromagnética que está saindo da cavidade,
Em algum momento ela estava lá dentro. Quando ela está lá dentro, eu comentei que a gente pode pensar nela como sendo uma combinação de 3 ondas, uma em X, uma em Y e uma em Z. E aí essas configurações daqui são as configurações para cada uma dessas partes da onda. Agora, uma onda que tem essa frequência em X, essa frequência em Y, essa frequência em Z, qual que é a frequência dela mesmo quando sai? Porque ela não vai sair, né, só a parcela em X ou só a parcela em Y, não, sai a onda inteira. Okay? Essa separação em X, Y, Z é para facilitar, para que a gente possa pegar o nosso problema tridimensional e transformar em 3 problemas unidimensionais. Então agora a nossa pergunta é, quais são as frequências possíveis, né, de ondas eletromagnéticas que saem do interior dessa cavidade, okay? Que foram produzidos lá dentro, né, no caso produzidos pelo fato de que essa cavidade tem temperatura, então existe radiação térmica sendo produzida lá dentro. Bom, para a gente determinar essa frequência, eu vou fazer aqui um desenho simplificado de uma onda em 2 dimensões, só para poder ficar mais fácil de pegar a ideia. Okay? Mas o mesmo raciocínio dá para 3 dimensões. Eu só não vou fazer para 3 aqui, porque eu sou péssimo para desenho, então a chance de eu confundir vocês com o meu desenho é muito maior. Okay? Imagina que eu tenho aqui, ó, uma onda que está propagando no plano XY. Okay? Imagina que a onda está nessa direção daqui. Okay? Aí vamos lá, imagina que 2 frentes de onda, né? Enfim, eu vou desenhar aqui 2 frentes de onda. Imagina que foi essa frente e essa frente daqui. A partir desse desenho, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como é que a gente consegue, a partir, né, das componentes x, y e z de uma onda, reconstruir a onda original. Pelo seguinte, olha só, levando em conta que esses caras aqui são 2 frentes de onda, o comprimento de onda dessa nossa onda resultante é esse cara daqui, lambda, a distância entre 2 frentes de onda consecutivas. Né? Agora, se a gente pegar essa onda e separar em uma onda em x e em y, percebam que esse cara daqui é lambda x e esse cara daqui, ó, é lambda y. Ok? Isso porque, né, se eu for pensar nessa parcela da onda em x, olha só, as 2 frentes de onda, né, uma está aqui, outra está aqui. Então a distância em x é esse lambda x. Mesma coisa para em y. Mas então vamos lá, como é que a gente relaciona lambda x, lambda y com o lambda da onda original? Né, bom, para fazer essa relação, né, a forma mais fácil é o seguinte. Vamos desenhar o lambda, né, aqui embaixo. Primeiro eu vou fazer com o x, depois a gente faz com o y também. Ok? O raciocínio é análogo. Né, vamos lá, vamos escrever o lambda aqui, ok? De forma a formar esse triangulinho retângulo. Percebam que aqui a gente tem um triangulinho retângulo em que a hipotenusa é lambda x e que um dos catetos é lambda. Então, perceba, já de cara, né, a composição das ondas em x e em y para poder formar a onda resultante já não é tão óbvia. Normalmente, o que a gente pensa? Bom, quando a gente tem algum comprimento e a gente decompõe em x e em y, as componentes em x e em y são menores do que do objeto original. Percebam que com essas ondas é o contrário. A hipotenusa, que é lambda x, é maior do que o cateto, que é lambda. Okay? Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essa relação. Okay? Não é só fazer um Pitágoras imediato. Não, a gente tem que fazer com calma. Mas então vamos lá. Vamos supor que a nossa onda está se propagando em uma direção que forma um ângulo θ com A horizontal. Se esse cara daqui é o ângulo θ, esse cara daqui vai ser o ângulo θ. Ok? Consequentemente, né, olha só, esse ângulo θ daqui, ele é o ângulo adjacente a esse cateto, que tem, né, como hipotenusa, esse lambda x. Consequentemente, o que a gente tem? A gente tem que cosseno de θ vai ser igual ao quê? Vai ser igual a lambda dividido por lambda x. Ou seja, lambda x é igual a lambda dividido por cosseno de θ. Ok? Então, enfim, essa é uma das formas de linkar, né, uma das componentes da onda com a onda original. Fazendo o mesmo raciocínio agora na parte em y, ou seja, vamos pegar aqui, né, esse nosso lambda, esse nosso comprimento de onda, colocar aqui de forma, né, a aparecer um triângulo retângulo. Olha só, se aqui é θ, significa que esse ângulo é o complementar do θ. Como aqui é 90, então esse é o complementar do θ, ou seja, o próprio θ. Então, né, a partir disso a gente sabe que aqui vai ser θ. Se aqui é 90, aqui é o complementar do θ. Logo, esse cara daqui é o próprio θ, que é o complementar do θ. A partir disso, olha só quanto é que vai dar seno de θ. Seno de θ vai ser igual ao próprio lambda dividido pela hipotenusa, que é lambda y. Ou seja, lambda y é igual a lambda dividido por seno de θ. Ok? Então, essas daqui são as relações. Né? Enfim, se tivesse mais uma direção z e tudo, né, o problema fosse tridimensional, igual é o nosso problema de fato, ia aparecer a mesma coisa aqui, né, enfim, só que análogo para cada uma das dimensões. Agora, olha só, pensando na nossa cavidade, quem que seria lambda x?
lambda x, olha só, seria 2L dividido por nx. Então, esse cara daqui seria 2L dividido por nx. De forma análoga, o lambda y seria 2L dividido por ny. Agora, olha só, cosseno de θ com a direção x, seno de θ com a direção y, isso pede para a gente juntar as duas expressões e fazer aparecer um cosseno quadrado mais seno ao quadrado para, enfim, somar as componentes em uma resultante. Ok? Para que a gente possa fazer isso, né? Olha só, vamos inverter essa relação daqui. Ou seja, lambda, né, que no caso, perdão, cosseno de θ dividido por lambda, esse cara daqui é igual a nx sobre 2L. É a mesma coisa, ok? Só que com o seno, né, aqui e trocando o x com o y. Né? Olha só, vamos elevar os dois lados ao quadrado. Eleva ao quadrado os dois lados das duas expressões. Então, eleva ao quadrado aqui, e aí 2L ao quadrado, 2L ao quadrado, e soma essas duas expressões. Somando essas duas expressões, a gente vai ter 1 sobre lambda ao quadrado, esse cara daqui, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 2L ao quadrado, nx ao quadrado, mais ny ao quadrado. Né? Levando em conta que, se eu multiplicar por c ao quadrado em ambos os lados, c sobre lambda é frequência, então significa que a frequência da onda original, de fato, que a gente fragmentou em x e em y, é igual ao quê? É igual a c dividido por 2L, raiz desse trem daqui. Né? E o que essa expressão significa? Levando em conta que a gente já determinou quem que é a frequência em x, em y e em z, né, o que aqui está falando é que a frequência da onda original, essa sim é obtida a partir de um Pitágoras, ok? Basicamente, isso que a gente acabou de chegar, né? Enfim, eu mostrei para vocês em duas dimensões, mas obviamente é só você generalizar para uma dimensão a mais, fica tudo idêntico, ok? Não fica nada diferente. Ou seja, né, depois de todo esse procedimento aqui que eu fiz com vocês, que eu vou apagar aqui para liberar um pouquinho de espaço, né? Enfim, depois de todo esse procedimento, né, a gente viu que a gente consegue determinar agora quais são as frequências que saem dessa cavidade. Okay? Quais são essas frequências? Essas frequências são dadas por c dividido por 2L, nx quadrado, mais ny quadrado, mais nz quadrado, tudo isso aqui elevado a meio. Okay? Então essas são as frequências emitidas pela cavidade, sendo que nx, ny e nz são números inteiros, né? Podem ser 1, 2, 3, 4, enfim, qualquer número inteiro positivo. A partir dessa análise, para a gente demonstrar a lei de Planck, a gente precisa fazer duas construções, né? A gente precisa de mais duas informações. Primeiro, beleza, eu sei quais são as frequências emitidas por uma cavidade. Agora, qual que é a energia emitida, né, pelas ondas com essas frequências que a gente acabou de determinar? Se eu quero saber qual que é a energia emitida, né, por um corpo que tem uma determinada temperatura, né, enfim, a radiação de corpo negro, eu preciso saber qual que é a energia desses caras daqui. Agora, essas ondas eletromagnéticas não são produzidas pela agitação dos constituintes dessa cavidade, que são os átomos, né, da sua superfície interna. Consequentemente, né, se perguntar qual que é a energia emitida por essas frequências daqui, é equivalente a se perguntar qual é a energia emitida pela agitação desses constituintes daqui da matéria. Na prática, né, dependendo de como é esse movimento de agitação dos constituintes da matéria, a gente vai ter, né, frequências, né, sendo emitidas com maior ou menor energia. E levando em conta, né, que essa agitação dos constituintes dessa cavidade é uma agitação térmica e existem diversos átomos que formam a superfície dessa cavidade, né, o comportamento dessa agitação é dado pela termodinâmica. Né? E aí, na prática, né, enfim, como existem diversos constituintes aqui no interior, na prática a gente está querendo não é a energia de cada onda eletromagnética emitida, e sim a energia média emitida. Por quê? Porque cada um dos constituintes aqui vai, né, tem a sua agitação, né? Enfim, cada um deles vai emitir, eventualmente, ondas eletromagnéticas um pouquinho mais energéticas, um pouquinho menos energéticas, mas que, na média, né, vão ter um certo valor específico, que é o que a gente precisa saber. Ok? Então, enfim, né, uma das coisas que a gente tem que saber, né, para poder determinar qual é a lei de Planck, então, é qual é a energia média das ondas eletromagnéticas emitidas por essa cavidade. A gente tem que saber disso para saber qual é o padrão da energia total. Além da energia média, o segundo resultado que a gente precisa determinar para poder obter a lei de Planck é qual é a quantidade de harmônicos existentes para cada intervalo de frequências. Né? O que eu quero dizer com isso?
Né? Seguinte, imagina que eu pegue um harmônico específico, né, uma frequência possível, né, de ser produzida aqui dentro, que é a frequência com Nx igual a Ny, né, iguais a 0, e no caso o Nz igual a 1. Okay? Percebam que essa, né, combinação aqui de 3 valores vai me determinar uma frequência possível. Okay? Essa frequência ela existe 3 vezes, né? Ela pode ser produzida de 3 formas diferentes. Ok? E é fácil ver isso. Né? Basta Nz ser igual a 1, Nx e Ny ser igual a 0, mas se eu tivesse colocado, por exemplo, Nx igual a 1 e Ny e Nz iguais a 0, eu ia ter a mesma frequência. Ou se eu tivesse colocado, né, Nx e Nz igual a 0 e Ny igual a 1, eu teria a mesma frequência. Ou seja, existem 3 combinações diferentes para essa mesma frequência que foi colocada aqui. Agora, à medida que a gente vai aumentando os valores, né, de Nx, Ny e de Nz, né, a quantidade de combinações desses 3 números que resultam numa mesma frequência, ou então em frequências muito próximas umas das outras, vai aumentando muito. E quando eu digo frequências muito próximas umas das outras, é porque, por mais que as frequências permitidas não formem um contínuo, elas formem um conjunto discreto de frequências, quanto mais a gente aumenta esses caras, ou seja, quanto maior for a frequência das ondas que a gente estiver analisando, mais próximo de um contínuo a gente vai ter para essas frequências possíveis. Então, na prática, quando eu digo que a gente tem que saber a quantidade de harmônicos existentes, né, que podem ser produzidos dentro dessa cavidade em um intervalo de frequência, eu me refiro ao limite contínuo, da gente pensar mesmo nessa radiação emitida de forma contínua. Okay? Exatamente porque as ondas eletromagnéticas que a gente observa têm frequências elevadíssimas. Okay? Ou seja, na prática, a gente tem que saber entre as frequências Ni e Ni mais Dni, um incremento bem pequenininho. Né? Nesse intervalo de frequências, ou seja, né, no intervalo de largura Dni, quantos harmônicos podem ser produzidos aqui dentro? A gente tem que determinar essas duas coisas. Sabendo isso e sabendo a energia média, basta multiplicar essas duas grandezas. Okay? Esse resultado daqui, né, essa informação que a gente está buscando, né, a quantidade de harmônicos existentes ali, eu vou chamar de Nni. Ou seja, esse cara daqui é o número, né, de harmônicos por frequência. Ou seja, para construir essa frequência, primeiro a gente escolhe uma frequência específica e analisa o intervalo de frequência entre ela e ela mais um incremento pequenininho. E aí esse Nni corresponde a, nesse intervalozinho, quantos, né, harmônicos que podem ser produzidos aqui dentro. E é basicamente isso. Né? Por um momento de reflexão, fica claro que a densidade de energia emitida por um corpo negro vai ser o produto dessas duas grandezas. Vai ser esse N, né, de Ni, né, porque, claro, né, enfim, dependendo de qual que é a frequência que você está analisando, né, você, enfim, vai ter uma quantidade maior ou menor de harmônicos, né, vezes a energia média. E é fácil a gente pegar isso, por quê? Porque essa aqui é a energia média, né, das ondas eletromagnéticas emitidas com frequência Ni. Então, se eu faço esse cara, olha só, aqui está me falando qual que é a quantidade de ondas eletromagnéticas que podem ser produzidas, né, com essa frequência, né, basicamente, no intervalo próximo. E eu estou multiplicando pela energia média. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é, por frequência, eu estou pegando a quantidade de ondas eletromagnéticas que podem ser emitidas e a energia delas. Okay? Fazendo um produto disso, da quantidade de onda eletromagnética vezes a energia dessas ondas, a gente vai ter a energia total. Okay? No caso, aqui a gente vai ter a densidade de energia por frequência. Okay? Então a gente vai ter aqui uma distribuição que vai falar pra gente, né, qual que é a energia emitida por cada frequência específica. Se você quiser saber qual que é a energia total emitida por um corpo negro, aí você tem que pegar esse cara daqui e integrar em todas as frequências. Okay? Integrando a densidade nas frequências, aí você vai ter a energia total emitida. Okay? E aí, experimentalmente, a gente sabe que esse cara tem que obedecer à lei de Stefan Boltzmann, né, tem que ser proporcional até a quarta. Esse foi um critério, né, que o Planck usou também para fazer a construção. Mas enfim, então essas são as duas coisas que a gente precisa saber. Energia média, né, no caso das ondas eletromagnéticas emitidas com uma determinada frequência, e qual que é o número de harmônicos por frequência, né, para diferentes intervalos. Okay? Mas bom, como é que a gente faz para determinar esse número de harmônicos? Tem um jeito fácil de determinar, né, bem esperto, que é o seguinte. Né, eu vou dar o exemplo aqui com um sistema bidimensional, ok? Aqui no caso, a nossa onda é definida por 3 números, Nx, Ny e Nz, as frequências.
Vamos supor que seja só nx, ny, só para poder ficar fácil de pegar a ideia, ok? Mas o mesmo raciocínio, ele é válido para 3 dimensões. Eu vou fazer aqui o análogo em 2 porque é mais fácil de desenhar, ok? Meu desenho é péssimo. Olha só, aqui vamos desenhar um pontinho para cada configuração possível, cada harmônico possível. Se a gente fizer isso, a gente vai desenhar aqui, né, uma bolinha, né, enfim, para cada ponto dessa nossa grade. Cada bolinha vai estar separada em uma unidade, que corresponde aos valores possíveis de nx, ny e nz. Ok? Enfim, vamos dizer que pode ser feito infinitamente. Como é que eu faço para saber qual que é o número de harmônicos a cada frequência? Olha só, a frequência da onda emitida ela é obtida por um Pitágoras. Em 2 dimensões, né, não teria esse nz. Esse cara daqui poderia ser visto da seguinte forma. Né? Pegue uma frequência específica. Imagina que você quer saber qual que é o número de harmônicos, né, enfim, por frequência, a partir dessa frequência daqui, desse modo. Esse cara tem esse valor de nx e tem esse valor de ny. Nx² mais ny² na raiz corresponde a essa distância. Ou seja, né, uma determinada frequência corresponde a quais são os pontos que estão equidistantes desse cara daqui, porque eles correspondem a nx² mais ny² constante, que seria, né, esse, sei lá, vamos chamar esse cara daqui de n, seria só um n², ok? N ao quadrado. Então, para determinar qual que é o número de harmônicos, né, por frequência, mais especificamente por intervalo de frequência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, né, bom, pega esse cara daqui que vai determinar uma frequência específica. E aí, se eu quero saber em um intervalo de frequência, eu tenho que variar a frequência um tiquinho. Variar a frequência um tiquinho corresponde a variar um tiquinho esse raio. Então, corresponde a gente fazer isso aqui, ó. Pega uma casca, ok? E aí, esse nn daqui corresponde à quantidade de pontos que estão dentro dessa região daqui que foi feita. Né? Aqui, no caso, em 2 dimensões, corresponde, né, a essa áreazinha daqui. Se fosse em 3 dimensões, seria uma esfera, você aumenta um tiquinho, vira uma casca esférica, ok? Então, essa, né, enfim, esse número daqui corresponde à quantidade, né, de pontos dentro dessa casca esférica. Né? Bom, eu acho que deve ser claro para todo mundo que a quantidade, né, principalmente quando a gente está analisando frequências bem altas, a quantidade de pontos que vão estar aqui dentro é proporcional ao volume dessa região. No caso aqui é a área, porque a gente está em 2 dimensões. Em 3 dimensões, que é uma casca esférica, seria proporcional ao volume. Certo? Como é que a gente sabe qual que é o volume de uma casca esférica? O volume de uma casca esférica é, pega a área dessa esfera e multiplica pelo incremento que você fez na gordurinha. Então vamos lá, se a gente está querendo saber o número de harmônicos que existem num determinado intervalo de frequência, então a gente tem que saber a área dessa casca esférica, né, exatamente levando em conta eixos nx, ny, nz, ok? E aí a quantidade de pontos que tiverem, né, nesse volume daqui, né, vai ser exatamente o que a gente está querendo saber. Agora, chamando esse nx mais ny mais nz ao quadrado, né, raiz de n, ou seja, chamando esse cara todo aqui de n, né, aqui vai ser o volume de uma casca esférica com, né, raio n e uma espessura infinitesimal dn, certo? Que está relacionado com um dni, né, com um intervalozinho de frequência. Esse volume daqui vai ser área da esfera, ok? 4πn², essa área daqui, vezes a espessurinha, ok? Ou seja, vezes dn. Levando em conta que ni é igual a c sobre 2l vezes n, então, né, esse volume daqui vai dar 4π, que multiplica 2l sobre c ao cubo, ni ao quadrado, d ni. Ou seja, o número de harmônicos produzidos com frequência entre ni e ni mais dni dentro da nossa, né, cavidade. Esse cara daqui vai ser proporcional, aqui no caso, a 4π vezes 8, L ao cubo é a mesma coisa que o volume da nossa cavidade, dividido por C ao cubo, vezes o ni ao quadrado. Né? Aqui o dni não aparece na expressão desse nosso n. No caso, não aparece só por conta da definição do que significa o n. Okay? O n é o número de harmônicos por frequência. Então, o que a gente faz? A gente vê qual é o número de harmônicos que tem entre ni e ni mais delta ni, e depois divide por, né, pelo delta ni, né, pelo intervalozinho de frequência. Então, na prática, né, enfim, a quantidade de pontos nesse intervalo é isso, e aí você divide pela quantidade, né, pelo tamanho do seu intervalo, para que você tenha uma quantidade por frequência, exatamente uma noção de densidade mesmo, ok? Então, esse daqui é o nosso
resultado. O que a gente tem que determinar agora é qual é a energia média, né, dessa radiação emitida, né, a energia média por frequência. E aí que entra a parte histórica, né? Pela termodinâmica, a energia média é kT, ok? Ou seja, independentemente da frequência que você está analisando, a energia média da onda emitida depende só da temperatura. Esse é um resultado típico termodinâmico, vem do teorema da equipartição da energia. Porém, olha só, se essa daqui é a energia, fazendo o produto, né, da energia média com essa densidade de harmônicos existentes, né, e por conta disso, fazendo com que a gente chegue, né, em qual que vai ser a densidade de energia, a gente chega numa densidade de energia emitida por frequência que é proporcional a Ni quadrado. Porque perceba, esse cara daqui, né, depende de Ni quadrado, aqui é só a temperatura, e aí a gente tem uma densidade que cresce quadraticamente. E aí quando você vai ver, né, o gráfico, dá simplesmente uma divergência. Né, esse gráfico daqui fala que a energia emitida é infinita. Por quê? Porque se a densidade cresce com Ni quadrado e não existe uma maior frequência, você sempre pode aumentar, né, aqueles N's e aumentar, consequentemente, a frequência que você está analisando, né, vinda da cavidade, né, do corpo negro. Então, na hora que você faz essa integral de ρ daqui, isso aqui vai dar, né, infinito, que é o que a gente chama da catástrofe do ultravioleta. Para resolver esse problema, né, o Planck postulou que a energia, né, emitida com frequência Ni, ela era um múltiplo inteiro de uma quantidade fundamental. Essa quantidade fundamental ele chamou de Hni, que seria a menor energia possível de uma onda eletromagnética com essa energia, né, de forma que a energia, né, de uma onda eletromagnética com essa frequência específica é um múltiplo inteiro, né, com N inteiro. No caso, né, o que evita a catástrofe do ultravioleta, que é a energia emitida por um corpo negro não ser infinita, né, é o fato de que a energia ela agora depende diretamente da frequência. Certo? Isso porque, vamos lá, né, a gente vai ter que calcular a energia média. Como é que a gente faz para calcular a energia média? Para a gente calcular a energia média, a gente precisa saber qual que é a probabilidade da agitação térmica de um dos constituintes da superfície da cavidade, né, produzir uma onda eletromagnética, né, produzir radiação com uma determinada frequência Ni. A gente tem que saber qual que é esse resultado. Okay? Esse resultado é dado pela distribuição de Boltzmann, okay? Pelo ensemble canônico. Né? Enfim, a distribuição de Boltzmann fala para a gente que se uma onda eletromagnética tem uma determinada energia E, a probabilidade dela ser produzida nessa agitação térmica é exponencial de menos energia dividido por kT, sendo que a energia agora é a energia, né, da própria luz, dividido, né, pela soma, né, de exponencial de menos E sobre kT é N, que no caso em todos os N's, ou seja, né, soma em todas as energias possíveis que podem ser emitidas, né, e aí no caso esse daqui é o peso que você vai colocar para aquela energia específica. Quando a gente usa a energia média, né, como sendo kT vindo da termodinâmica diretamente, percebam, a probabilidade de qualquer frequência ser emitida é igual. Agora, a quantidade de harmônicos não aumenta com o aumento da frequência. Consequentemente, se todas as probabilidades são iguais e existe um aumento de frequências à medida que elas vão aumentando, né, a quantidade de frequências possíveis aumentam, então você vai ter energia infinita. Quando o Planck coloca a energia dependendo diretamente da frequência, indiretamente o que ele está falando pela distribuição de Boltzmann é ondas eletromagnéticas com energias maiores, ou seja, de frequências maiores, elas passam a ser menos prováveis. Isso tem que acontecer porque quanto maior a frequência, mais harmônico existe. Então, né, para você não divergir energia, você tem que matar, usando probabilidade, né, usando estatística, você tem que matar a probabilidade, né, dessas frequências muito elevadas. E você faz isso aumentando a energia dessas frequências maiores, porque aí, né, pela estatística, essas ondas eletromagnéticas de maiores frequências vão ser menos prováveis, né, exponencialmente menos prováveis. Agora, além, né, dessa dependência da frequência, o Planck também colocou a energia quantizada. Ele colocou esse N inteiro. Essa sim foi uma imposição criativa do Planck. Na prática, o Planck colocou a energia quantizada meio que no desespero, para tentar conseguir a distribuição correta de corpo negro. Eles sabiam experimentalmente como é que era a cara da distribuição e ninguém conseguia chegar. No desespero, o Planck chegou e falou, vou supor que é quantizado, e colocou. Mas ele não via muita física nisso. Ele colocou como algo matemático, como um artifício matemático. E funcionou. Se você não coloca esse cara daqui como sendo, né, um número inteiro, se você fala que a energia é somente, né, uma constante vezes a frequência, você, de fato, acaba com a catástrofe do ultravioleta, mas você não chega na distribuição correta.
para você chegar na distribuição correta, você tem que colocar a energia quantizada, porque a gente sabe hoje que a energia do fóton é quantizada. Pois bem, com essa energia, qual é a energia média que a gente chega? Né? Bom, vamos calcular a energia média. Qual que é a definição da energia média? A definição é: some as probabilidades de você obter cada energia multiplicado pela energia, e some em todas as energias. Essa é a definição de uma média. Ok? E vamos fazer isso. Né? O que a gente vai ter que fazer aqui no caso é some em todas as energias possíveis. Aqui no caso é exponencial de menos E sobre Kt, dividido por somatório de exponencial de menos E sobre Kt. Ok? Some em todas as energias. Esse cara aqui é a energia média. Bom, vamos começar com a parte de baixo, com o denominador, que o denominador é mais fácil. Substituindo aqui, né, o valor da energia, esse denominador é somatório em N, exponencial de menos NH Ni dividido por Kt. Perceba que a gente pode escrever da seguinte forma. A gente pode escrever esse cara daqui elevado a N. Isso é conveniente, por quê? Porque aqui a gente tem, olha só, uma PG com essa razão. Okay? Como o N vai de 0, né, até infinito, esse cara daqui vai ser A0 dividido por 1 menos a razão, que é a exponencial de menos H Ni sobre Kt. Então esse é o resultado da primeira soma. Vamos agora, né, vamos para o numerador. Né? Então, primeiramente, vamos só escrever os valores de energia. Então, somatório em N de NH Ni, exponencial de menos a NH Ni, no caso, vamos lá, menos NH Ni dividido por Kt. Existe aqui um macete para a gente resolver esse cara daqui, que é o seguinte. Né, vamos lá, vamos chamar H Ni sobre Kt de alfa. Ok? Percebam que esse cara daqui pode ser escrito como sendo o seguinte, ó, H Ni. Eu gostaria que esse cara daqui fosse uma PG. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer da seguinte forma. Esse N é um cara que está ali em cima. Então eu posso escrever, né, esse termo dentro do somatório como sendo menos derivada com relação a alfa, exponencial de N menos N alfa. Por quê? Porque se eu derivo, né, esse cara aqui com relação a alfa, vai cair um fator menos N, com esse menos aqui vai ficar mais. Agora, soma das derivadas é a derivada da soma. Então, esse cara daqui é H Ni, né, no caso, menos H Ni, derivada com relação a alfa, desse somatório daqui, né, de menos NH Ni sobre Kt. Agora, esse cara daqui a gente já sabe quem que é. Exatamente esse fator daqui, a gente já calculou. Então, ou seja, vai ser aqui um 1 menos exponencial de menos H Ni sobre Kt elevado a menos 1. Então, vamos lá, derivada desse cara daqui, o H Ni continua, derivada com relação a alfa, vamos lá, primeiro vai cair um fator menos 1, que vai cancelar com esse menos, ok, vai ficar esse parêntese a menos 2, então 1 menos exponencial de menos H Ni sobre Kt elevado a 2, vezes derivada do que está dentro, né, que aqui vai aparecer um termo exponencial de menos H Ni sobre Kt. Né, no caso, o menos do expoente vai cancelar com o do menos que aparece daqui quando a gente deriva o que está dentro. Ok? Então, esse cara daqui, né, é o nosso numerador do valor médio. Vamos agora, né, fazer a divisão. A nossa energia média é este cara, que é o numerador, este cara, dividido por esse cara daqui. Ou seja, né, vezes esse termo. Então, essa é a nossa energia média. Né? Esse cara aqui de cima corta com esse cara de baixo. Dividindo em cima e embaixo por essa exponencial, a gente chega na energia média como sendo H Ni 1 dividido por exponencial de H Ni sobre Kt menos 1. Essa é a energia média. Se essa é a energia média, qual que é a densidade de energia, né, no caso, emitida por frequência? Ela vai ser aquele N que a gente determinou, né, que a gente chegou, que é basicamente, né, enfim, constantes com um Ni ao quadrado. Ok? Eu vou até colocar essas constantes aqui, ok? Porque acaba sendo importante, né? Enfim, da forma que a gente colocou. Então aqui fica um 4π, 8 vezes o volume, C ao cubo, Ni ao quadrado, vezes a energia média, que é H Ni dividido por exponencial de H Ni sobre Kt menos 1. E esse daqui, né, esse resultado é o que nós chamamos da lei de Planck. Se vocês plotarem exatamente esse resultado, vocês vão chegar naquela distribuição bem conhecida, né, que é exatamente a distribuição de Planck. Certo? Então percebam, né, a principal mudança da quantização, né, é nesse segundo termo daqui.
Esse resultado não só é extremamente importante na física, como também marca, né, o início da mecânica quântica, né, o resultado de 1900. Né, no caso, né, enfim, se vocês integrarem essa expressão nas frequências, né, vocês vão obter exatamente, né, uma energia total emitida que é proporcional a T à quarta, né, que é, de fato, a lei de Stefan Boltzmann, mostrando que, de fato, isso daqui corresponde à densidade correta, né, da radiação de corpo negro. Ok? Mas então, é isso. Esse vídeo acabou ficando bem maior do que eu esperava, né? Eu espero que ele não tenha ficado tão complicado de acompanhar, né? Enfim, espero que você que assistiu tenha entendido. E é isso, né? Vou finalizando o vídeo, portanto. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário. Gostou do vídeo? Achou legal? Já tinha visto essa demonstração? Enfim, deixe aqui seu comentário e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você ficou até aqui e até o próximo vídeo.